Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast A Hora do Lucro. No programa de hoje eu vou falar sobre gado a pasto. Eu vou falar, na verdade, sobre engordar gado só no pasto, realmente dá lucro? Eu sou o Marcelo Souza, sou médico veterinário e eu ajudo produtores a ter lucro de 500 a R$ 1.000 por cabeça com confinamento sem volumoso, mesmo que você nunca tenha engordado antes. Esse programa, esse podcast, A Hora do Lucro, foi criado para transformar a pecuária de corte nacional, trazendo informações sobre intensificação, sobre terminação no coxo. Por isso, você que está aqui com a gente agora, se você ainda não me segue aqui no Instagram, eu te convido para seguir esse perfil. Se você está nos assistindo aí pelo YouTube, eu te convido também para se inscrever no nosso canal do YouTube e poder acompanhar todos os nossos conteúdos, todas as nossas aulas, porque hoje eu vou falar justamente, nós vamos entrar um pouco numa ferida do Brasil, que é a pecuária extensiva, a pecuária que é só de pasto. Então, muitas vezes a gente enxerga essa realidade acontecendo em várias regiões, certo? Em várias regiões ainda acontece porque é uma prática barata e é justamente isso que a gente precisa abrir o olho aqui hoje durante essa edição do programa. Muitas vezes o produtor ainda fala assim, Marcelo, tem uma criação ali e meu amigo, minha amiga, criação é completamente diferente de negócio. De lucro é outra conversa. Alimentação é diferente de nutrição. Requerimento energético, requerimento nutricional, na verdade, quando a gente olha o requerimento nutricional, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso hoje, sobre requerimento nutricional, sobre tempo necessário para esse animal ficar pronto, para esse animal ir até o frigorífico. Vamos falar também sobre pasto, sobre degradação de pasto, sobre pasto que não dá sustento suficiente, sobre pasto que degrada e, finalmente, sobre acabamento de carcaça. Vamos entrar num pouquinho de tudo isso neste programa, nessa edição do podcast. Vamos que vamos então. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Quando a gente faz essa provocação aqui sobre pecuária extensiva, sobre se dá dinheiro no pasto, se engordar no pasto dá dinheiro, essa é uma situação completamente diferente de uma pecuária a pasto intensivo. Aonde a intensificação por si só requer aí você saber manejar esse pasto, saber produzir pasto, saber colher pasto, saber investir certo para poder coletar esse resultado. É diferente porque você sabe o quanto de dinheiro você está colocando, você está investindo certo, gerenciando o negócio. Então, engordar a pasto é totalmente diferente de fazer cria e recria. Quando a gente olha para o retrato da pecuária nacional, e olha, eu já andei em praticamente todos os estados do território brasileiro, já entrei em muita fazenda por aí. Todos esses estados, em todas essas realidades, a gente enxerga uma pecuária que vem sendo trazida, passada de geração para geração, e é justamente esse detalhe que muitas vezes leva à situação de uma pastagem. Uma pastagem é uma situação de degradação, e isso é totalmente diferente de ter um planejamento para uma produção intensiva a pasto. Então, meu querido, engordar é muito diferente de fazer cria e recria. Quando a gente fala em engordar, significa produzir uma carcaça num tempo rápido, botar dinheiro aí no seu bolso, botar acabamento nessa carcaça, ter rendimento de carcaça para poder ter lucro de 500 a R$ 1.000 por cabeça. Uma situação de pecuária extensiva não é suficiente para gerar essa rentabilidade. Se você tem pecuária extensiva, se você continuar com a pecuária extensiva, se você continuar sem mudar os conceitos antigos de pecuária, meu amigo, você vai deixar de existir. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Embrapa, uma pesquisa enorme olhando lá para frente. Então hoje chegou a hora de sair da pecuária do prejuízo, de conseguir perpetuar essa pecuária aí na sua cidade, na sua família, com estratégias nutricionais, com nutrição. Por isso é muito importante entender que ter uma criação é diferente de ganhar dinheiro com uma criação. E eu sei que tem muita gente que gosta demais de ter criação. Eu, por exemplo, sempre gostei. Tem uma história lá com meu pai desde pequeno, a gente sempre gostou, mas nunca ganhou dinheiro. Porque ter criação é assim, tem uma criação lá. Agora, hoje, aqui nesse programa, a gente fala de rentabilidade. Então, para você ter rentabilidade, aprender o conceito nutricional, aprender a fazer engorda, te possibilita ter um giro rápido. Engordar tem que ser giro rápido para botar dinheiro em caixa, no seu bolso e no caixa aí da sua propriedade. Então, meu amigo, minha amiga, a importância de entender esse conceito de lucratividade com pecuária hoje é o que vai, talvez, fazer a tua propriedade prosperar, continuar sendo possível de trabalhar, de ter lucro aí na sua cidade. E toda vez que a gente começa a mostrar essas oportunidades aqui, eu sempre lembro de algum confinador, eu sempre lembro de algum aluno, de algum mentorando, eu sempre lembro de alguém que já passou por esse processo e já ganha dinheiro. Por exemplo, o Henrique lá do Mato Grosso. Então o Henrique, quando ele me procurou, ele ainda fazia somente criação extensiva. E aí, além da parte de cria e recria, uma tentativa lá de engordar pasto também acontecia lá na propriedade dele. E qual era a situação? Qual era o mapa daquela fazenda? Uma lotação alta, certo? Então, alta lotação, alta taxa de lotação. Isso fazia com que
a parte da cria fosse impactada, então desmamava o bezerro com 170, 180 quilos. Isso talvez seja a realidade da maioria das propriedades de pecuária de corte no Brasil, passando por essa dificuldade, aí, inclusive de desmamar um bezerro pesado. E aí chega a hora que o preço do bezerro cai, não tem uma alternativa ainda. A partir do momento que se começou a intensificar a propriedade, ou seja, além da parte extensiva a pasto, começou uma operação de engorda. O Henrique me procurou, ele me conheceu aqui, como você está me vendo hoje. E começamos a trabalhar, começamos a fazer a engorda lá. No primeiro ano, nós estamos desmamando agora o lote. Depois de um ano de trabalho, nós estamos desmamando o primeiro lote. Aliás, já desmamamos o primeiro lote lá na propriedade dele. O ganho de peso passou de 170 para 210 quilos na desmama, sem gripe. Suplementação adensada regular na fazenda, porque a estrutura de coxo ainda não permite que se faça uma suplementação específica. Isso é muito importante, entender o melhor tipo de suplementação para cada realidade. Tem muita gente que só fica no aconselhamento da turma das empresas e tem muitas pessoas que realmente não têm o compromisso na hora de fazer uma recomendação mineral. Então, para você que está aqui hoje comigo, eu vou dizer a verdade, o que engorda é pasto. Nós passamos de 170 quilos num bezerro desmamado para 210 quilos só com manejo de pasto. Ajustou a lotação. Como é que ele fez para ajustar a lotação? Botou boi no coxo, engordando sem volumoso. Hoje nós estamos lá fechando 1.000 animais terminados. Primeiro ano de trabalho, fechando 1.000 animais terminados no coxo, no confinamento sem volumoso. E vou dizer mais. Olha o tempo que se ganhou nessa propriedade. O que você acha, por exemplo, aí na sua propriedade, se você fosse capaz de eliminar a recria ou de ganhar um ano a menos no animal na sua propriedade, quantos animais você conseguiria girar a mais em 10 anos? Lá no caso dele, nós ganhamos 2 anos, inclusive eliminamos a recria. Muito bem. Uma outra situação diferente dessa, mas que também veio da pecuária extensiva. O Matheus também teve uma origem de pecuária extensiva lá no Rio Grande do Sul, outra região, outro gado, mas a mesma realidade de pecuária extensiva. E isso é o que eu vejo demais no Brasil, em muitas regiões, em muitas realidades. Que é uma pecuária que está ali, que não gasta muito, que está andando, está tocando. A situação no Brasil está difícil, Marcelo, eu vou continuar tocando assim mesmo, que esse é o único jeito de tocar, o único jeito de ganhar dinheiro. Essa situação vai se tocando, vai se perpetuando e, na verdade, chega uma hora que acaba, porque o buraco já está muito lá embaixo. O Matheus, não aconteceu isso com ele. Por quê? Porque ele estava no começo, ele já percebeu que ele precisava fazer alguma coisa diferente, bem esperto, ele logo viu que a solução seria a intensificação, acabou me conhecendo na internet, como você está me conhecendo aqui também, começou a confinar depois da recria, certo? Então, faz uma recria ainda, começa a confinar. E hoje, sabe qual é a realidade do Matheus hoje? Ele tem um lucro de mais de R$1.000 por cabeça de novilha, com esse sistema de confinamento. Então, nós começamos a falar de pecuária extensiva e todo o câncer que isso traz, toda a dificuldade, toda a situação sofrida que isso traz para o produtor, comparamos com uma produção intensiva a pasto, e agora eu estou trazendo aqui uma ferramenta que é o confinamento, que é a cereja do bolo, que é o primeiro passo para mudar essa realidade, e eu vou falar muito mais sobre isso agora. Acontece que o que passa na cabeça de muito produtor, e pode ser que esteja passando isso na sua cabeça hoje, é o seguinte: Marcelo, você só pode estar maluco, né? De vir com essa ideia de botar comida no posto, de comprar trato. Marcelo, que país você vive? Que jornal você lê? Bom, eu não leio jornal nenhum, né, inclusive. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Realmente as notícias desanimam. Eu entendo perfeitamente. Eu entendo que a situação está apertada. Eu entendo que você tem a tendência de economizar só deixando no pasto, só tratando com mineralzinho lá no pasto. Acontece que isso só dá certo se você tiver pasto muito bom e em quantidade suficiente, ou seja, muito pasto. E ainda assim, quando você aprende a fazer a conta, porque se você não tem pasto bom, o que acontece? Você não investe, mas também não retorna. Fica aquele não chove, não molha, meia bomba. Ou seja, meia fase, ou seja, não chove, não molha. Você não põe dinheiro, mas também não sai nada. No final sai mais do que entra prejuízo. Mas Marcelo, como é que eu posso investir nessa situação do país? Sabendo fazer a conta, sabendo quanto vai retornar aquele investimento. E talvez você ainda pense em uma outra coisa. Marcelo, ó, eu não, mesmo você falando isso, eu entendo, tal, vejo muita gente conseguir, mas eu não tenho ânimo. Eu, na minha situação, na minha casa, eu não tenho ânimo, eu não consigo. Já faz muito tempo que eu estou perdendo dinheiro. Meu amigo, meu pai perdeu dinheiro a vida inteira. Quer dizer, ele ganhava dinheiro, porque ele era um excelente dentista, né? Ainda trabalha, por sinal, e ganhava dinheiro. Mas todo o dinheiro que ele ganhava, ia lá na terra, porque não sabia fazer conta, não sabia tratar dos animais. Então, se você está desanimado hoje, eu te entendo. Só que é o seguinte, é normal desanimar na época da arroba baixa. A pecuária é uma atividade que te gira ali entre alta e baixa, e você tem que avaliar a cada 7 anos, porque a pecuária é uma atividade que é plurianual. E vai virar o ciclo. E está bem perto disso acontecer. Por isso, eu estou falando isso, já não é de hoje, e eu sempre repito, porque isso fica documentado, fica gravado aqui nesse canal. O melhor momento para melhorar a questão da gestão, melhorar o lucro da propriedade, começar a rentabilizar, aprendendo a engorda, justamente nesse momento que a margem está apertada, aprender a excelência, o processo, a simplicidade de fazer sem volumoso, por exemplo, nesse momento de arroba apertada, para que a hora que virar você já esteja preparado. Então, o melhor momento para ter entrada era 6 meses atrás, o segundo melhor momento é agora, o segundo melhor momento é hoje. Se você ficar aí pagando para ver, esperando, na hora que você resolver entrar, que é a hora que vai estar tudo alto, tudo
arroba subiu, reposição vai subir pra caramba, comida acaba, em suma, acaba reagindo um pouco junto, e você espera para entrar no momento da alta do ciclo, porque aí você animou, viu? Muita gente, só que aí vai pagar mais caro. Por isso, se você tem vontade realmente de melhorar a sua situação, dá um pulo lá no workshop do dia 22 que você vai entender um caminho bem bacana para isso. Eu vou mostrar a minha tela para vocês, eu vou mostrar uma imagem aqui, eu vou mostrar o retrato desta pecuária extensiva, o retrato do que acontece nesse país maravilhoso há muitos anos. Eu formei em 97, eu mexo com terra desde 1982, eu vejo produtor sofrendo desde essa época e eu vou mostrar agora o retrato da produção extensiva no Brasil. Então vamos lá agora, vamos dividir a tela. Essa imagem, quem está no YouTube está vendo essa imagem lá no canal Confinamento com Lucro. Essa imagem é o retrato da pecuária brasileira. O que você enxerga nessa imagem, meu amigo? Você enxerga grandes áreas de pastagem, certo? Ou seja, animais soltos em grandes áreas, retrato da pecuária extensiva, animais soltos em grandes áreas, sem pastejo rotacionado, sem pastejo diferido, sem nenhum tipo de manejo, o animal permanecendo numa mesma área, certo? Com baixíssima produção de massa verde. Aqui no caso, se você observar nessa imagem, você vai ver que está seco. Mas esse retrato dessa pastagem baixinha, assim, esse pasto ralo, ela é normal em muitas regiões do Brasil, em muitas situações de hoje. E o principal erro que a gente enxerga aqui nessa situação é justamente o problema nutricional. Ou seja, quanto você acha que um pasto que está dessa altura, como esse que você está vendo na imagem, quanto você acha que um pasto dessa altura ou dessa altura, um pasto aí de 5, de 10 centímetros, de 15, quanto você acha que ele tem de massa? E o animal está ali em cima, e está comendo ainda, e vai diminuindo cada vez mais o resíduo. Chega uma hora que vira um campo de futebol esse pasto. E aí? Como é que a gente consegue esperar ter uma rentabilidade? Como é que a gente consegue esperar ter lucro numa situação como essa imagem? Então, o fato de achar que uma boa suplementação vai resolver nesse caso é uma ilusão, porque não resolve. É claro que o animal sempre vai ter que ter um consumo de mineral, e talvez alguém te venda um proteico vamos colocar um pouco de ureia, o pasto está seco, precisa de ureia no rumo e tal. Tudo isso é verdade, mas só que sem volume de comida, isso aqui é um prato vazio. Isso aqui é uma coisa que não resolve nada. Isso aqui é a realidade de muita propriedade. E propriedades muitas vezes pequenas. Eu vejo, a pessoa tem vontade de ganhar dinheiro, a pessoa está lá, tem o gado nessa propriedade, tem essa deficiência de pasto e ainda assim perde, sofre, porque não tem o conhecimento para fazer aquilo andar. Então, o fato de investir pouco ilude o produtor, certo? O baixo investimento ilude o produtor. E lá no final da história vem o nosso amigo, ou o nosso inimigo, na verdade, o prejuízo. Agora, como é que a gente começa a corrigir isso? Como é que a gente consegue virar essa chave para começar a corrigir essa situação? Então, se você hoje tem falta de pasto, se você hoje não tem um lucro de 500 a R$1.000 por cabeça quando você vende esses animais, qual é uma primeira medida que você precisa fazer para virar esse jogo? Para ser capaz de continuar na pecuária de corte? Primeira coisa, abandonar conceitos antigos. Por que você está nessa situação hoje? Porque você vem provavelmente fazendo a mesma coisa e os tempos mudaram, realmente a margem apertou, realmente mudou muita coisa na economia, na política, enfim, muda muita coisa sempre vai ter muita coisa que muda. E a carne é commodity. Com o passar do tempo, toda commodity tende a perder valor com o passar do tempo. Então, nós estamos enxergando aqui um conceito antigo, que é o seguinte: se você ainda tem aquela mentalidade, por exemplo, de fazer um capiaçu crescer 2,5 metros para poder cortar e botar no coxo, levar e tratar esses animais, e jogar um farelo ou uma ração comercial em cima, não sei o que é pior, porque o farelo é barato, não tem nada, a ração comercial é cara, tem um pouquinho mais, mas também não tem quase nada, muitas vezes, e essa conta nunca fecha, porque o animal engorda pouco, tem baixo rendimento de carcaça. A hora que esse animal chega no frigorífico, você vende com 50% e aí é um prejuízo na certa. Então, gasta pouco, tem um trabalhão e uma ilusão e no final não fecha a conta. Então, a primeira coisa é abandonar os conceitos antigos para virar esse jogo. Quem está lá no YouTube está vendo um capim que deve ter uns 6 metros de altura, né? Porque eu tenho 1,80, não tenho 2, mas tenho 1,80, eu estou embaixo na foto, em cima de mim tem mais 2 Marcelo aí nessa foto. Imagina aí um capiaçu aí de 6 metros de altura, um elefante verde, branco, sei lá o que, um prédio aí, e aí na hora de botar no coxo, se é só fibra, é só bucho. Então, realmente é uma coisa antiga, um conceito antigo. Um outro conceito antigo é levar esse capiaçu para o coxo. Por quê? O animal, quando vai para o coxo, precisa de energia, precisa de boia forte para ele poder produzir forte. A conta do lucro não é só o quanto você gasta, é o quanto você gasta versus o quanto ele produz em arrobas. Não é nem só em ganho de peso, é em arrobas. E agora nessa imagem a gente está vendo justamente um retrato disso. Olha, esse coxo é estreito e ele é baixo, ele é raso. Não é cova rasa, não, é coxo raso. Mas podia até falar cova rasa, né? Porque a gente começa a tratar ali sem resultado, perde dinheiro. O que pode acontecer com a propriedade lá no final? É isso mesmo que você pensou, vai para a cova. Então, a primeira coisa para corrigir isso é fazer dinheiro. Fazer dinheiro numa propriedade que não necessariamente precisa ser grande, uma propriedade que pode ser pequena, é possível fazer dinheiro. Como? Bom, para fazer dinheiro com cria e recria, precisa de pasto. Se a propriedade é pequena e você tem lá, por exemplo, 40 hectares,
de pasto. Não é tão pouco assim, né? É uma pastagem boa, 40 hectares. Bom, com uma lotação de uma boa por hectare, vai. 40 animais por ano? Nem vai dar para vender 40, porque uma parte dessa é as vacas, se for recria, dá, vai. 40 animais por ano. 40 animais por ano na recria em 40 hectares. Se nesses 40 hectares, além de deixar um espaço para esses animais talvez recriarem ou adaptarem, você tiver um confinamento, quantos mil você poderia ganhar mais? Mas hoje eu vou te dizer o seguinte, que a forma mais fácil para fazer dinheiro de verdade numa propriedade pequena é quando você consegue saber o investimento, quanto você vai investir e quando esse dinheiro vai voltar. Ou seja, numa produção a pasto, você vai demorar talvez 2 anos para vender esses animais. Pelo menos 1 ano você vai demorar para vender esses animais. Numa produção no coxo, 120 dias, 100 dias, você tem esse dinheiro de volta. Por isso, a primeira coisa que o produtor precisa aprender a fazer numa propriedade menor é ser capaz de engordar no coxo com lucro. E engordar no coxo sem volumoso, pela simplicidade, pela facilidade de acertar o manejo e de chegar no resultado projetado. Então, depois tem uma outra parte. A primeira parte, que é mais importante de tudo, para sair daquela pecuária extensiva, para sair daquela situação de perda de dinheiro, para sair daquela situação de falta de pasto, é saber tratar esse gado no coxo e botar dinheiro para dentro a cada 90, 100 dias, e talvez você consiga escalonar e botar dinheiro todo mês aí na sua propriedade. Depois disso, com esse dinheiro, qual que é um próximo passo que nós vamos entrar agora falando de produção a pasto? Quem está enxergando a minha imagem, está enxergando aí um pasto viçoso, bonito, aí um mombaça fresco, maravilhoso aí, ó. E aí, tem um jeito de começar, de chegar numa pastaria dessa. Não é na fazenda inteira. Então, escolher a melhor área, formar bem formada essa área, aprender a manejar esse pasto e alguns conceitos que precisam de tempo. Para você formar um pasto, para você conseguir manejar esse pasto, tirar um gado desse pasto, demora muito mais do que um animal no coxo. Depois que você já está com a propriedade girando, que já começou a fazer engorda para botar dinheiro para dentro, você tem condições de esperar esse dinheiro voltar investindo no pasto. Mas não é tudo de uma vez. Tem uma cadência, tem a forma certa, tem o manejo de pasto certo, tem o gerenciamento dessa área, você tem que aprender a manejar esse pasto. E daí acontece uma coisa que é muito legal, que é um ciclo virtuoso. Ou seja, você começa a crescer em cada ciclo. Foi capaz de colocar dinheiro para dentro com a engorda e agora está investindo no pasto da sua própria fazenda. Então, hoje nós falamos assim um ponto muito interessante, que é muito relevante, que é muito importante para quem realmente gosta de gado, para quem tem um pouquinho de gado, que foi comparar essa pecuária extensiva, e eu fiz aqui o possível para mostrar para você que esses conceitos antigos, esse modelo, essa forma de trabalhar simplesmente não é suficiente para dar lucro, para dar rentabilidade para as propriedades. Hoje em dia, mostrei o confinamento, certo? Mostrei que muitas vezes a produção extensiva engana, porque apesar do baixo custo, ou seja, deixa lá, tá quietinho lá, não vou mexer não, essa é o João, mas se o senhor deixar lá, quietinho lá e não mexer, provavelmente o senhor não vai ter mais daqui a uns anos, porque ou entra de verdade, ou talvez alguém peça que você continue, porque realmente o mercado está muito mudado. Então, eu mostrei aqui que esse baixo custo ele é um bandido, porque ele te engana, esse baixo custo ele leva a uma baixa produtividade, esse baixo custo é o motivo da extinção dos pecuaristas no Brasil. Eu sinceramente espero que você tenha ficado aí empolgado com essa conversa, que você tenha enxergado a oportunidade que esse ciclo está virando agora, que você já tenha acordado, porque esse tipo de sistema não dá resultado, não dá lucro, e acima de tudo, que você tenha enxergado uma rota de correção, uma rota de conhecimento. Então é isso aí. Se essa informação hoje foi impactante para você, se entender que essa pecuária de pasto realmente é um câncer, talvez, na sua realidade, se entender que essa pecuária de subsistência, onde não se investe e parece que não se perde, mas se perde muito, não se ganha nada, se perde muito tempo, se isso te ajuda a acordar, se você tem vontade mesmo de continuar na pecuária, eu fortemente recomendo que você assista esse material de novo e até que você compartilhe esse conhecimento com alguém que você sabe que está na mesma situação, com alguém que estiver aí desanimado.